sua convenção. Não, depois você fala da sua passagem. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Para a igreja abrir a Bíblia. Vamos lá no livro de Atos, igreja em nome do Senhor Jesus. Livro de Atos. Vamos em Atos capítulo 2, igreja, em nome do Senhor Jesus. Atos Capítulo 2, versículo 1. lá no final. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Achou, Amanda? Amém, igreja? Amém. Jesus. Atos capítulo 2, versículo 1. O título da mensagem é assim: a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia, que falassem. Em Jerusalém estavam habitados judeus, várias religiões de todas as nações que estão debaixo do céu. E recorrendo àquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os via falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, e que somos nascidos, partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, por toda a Cia. Vou ler só até aqui, igreja. Pode se assentar em nome de Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Igreja, aqui no livro de Atos, Deus ele fala de um povo que se reuniram todos juntos ali naquele momento, e viam pessoas de outras tribos, de outras religiões, e começaram a se reunir naquele lugar, que vieram muita gente para ouvir a pregação em nome do Senhor Jesus. E naquele momento era para o nome do Senhor ser glorificado. Tinham pessoas que falavam em outras línguas, então se reuniram aquele monte de povos, que nem nós estamos se reunindo aqui hoje em nome do Senhor Jesus. Só que hoje nós estamos no mesmo propósito. Hoje nós falamos a mesma língua em nome do Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui hoje para ser cheio do Espírito Santo de Deus em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor nos revela que antes, quem era Paulo? Paulo, ele era uma pessoa que ele fazia muitas coisas que desagradavam a Deus. Paulo, ele tinha um comportamento que não agradava a Deus. Mas quem era Paulo? Paulo, ele era um homem inteligente. Paulo, ele era um homem sábio.
Só que a sabedoria do Paulo, a inteligência de apóstolo Paulo não servia para ele de nada naquele momento, porque a sabedoria dele, a inteligência dele ajudava ele a fazer coisas para beneficiar ele. A inteligência, a sabedoria de apóstolo Paulo ajudava ele a fazer o quê? A oprimir o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Só que quando o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com o Espírito Santo de Deus, aquela sabedoria que o apóstolo Paulo tinha, aquela inteligência que o apóstolo Paulo tinha, ele começou a usar ela para ganhar almas, para ganhar vida, para o reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu e você pode ser inteligente, eu e você pode ter sabedoria, eu e você pode ter um conhecimento, mas se nós não tiver a presença de Deus na nossa vida, se nós não tiver um encontro verdadeiro com o Espírito Santo de Deus, a tua inteligência, o teu conhecimento, a capacidade que você tem aí fora não vai valer de nada, porque sem Espírito Santo de Deus não adianta eu ser sábio, não adianta eu ser inteligente se eu não tiver Deus no meu coração. Eu fui uma pessoa, igreja, que eu fui sábio para oprimir as pessoas, para tirar de quem não tinha. Eu usava o que eu tinha para o mal, mas quando eu tive um encontro com o Espírito Santo de Deus, eu comecei a usar isso para o bem. Eu comecei a usar a sabedoria que Deus me deu para ganhar almas para Cristo, em nome do Senhor Jesus. Mas para mim chegar até aqui, igreja, onde eu estou hoje, foi através de alguém. Eu não cheguei aqui sozinho, em nome do Senhor Jesus. Então Deus colocou uma pessoa para me evangelizar, para falar do amor dele para mim. E eu tive que obedecer, eu acreditei. Então quando a gente se reúne aqui, em nome do Senhor Jesus, nós crê o que sai do altar, que está dentro da Bíblia, é para nossa edificação. Eu e você começa a colocar em prática, em nome do Senhor Jesus, Deus ele começa o que? Nos moldar. Deus ele começa a nos limpar, em nome do Senhor Jesus. Só que tem correção que não vai ser uma correção boa aos seus olhos. Aos seus olhos vai ser uma correção doída. Mas quando o apóstolo Paulo ele teve um encontro com o Espírito Santo, não foi um encontro assim, igreja. Apóstolo Paulo vem, não. Deus ele tirou a visão de apóstolo Paulo naquele momento. Ele sentiu dor para ele poder ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus começou a gerar dentro de apóstolo Paulo, em nome do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo, ele começa a enxergar os planos de Deus na vida dele, em nome do Senhor Jesus. E quando eu e você passa pelaquela porta, a nossa cegueira espiritual, ela cai. Nós começamos a enxergar que nós conseguimos ser felizes. Nós começamos a enxergar que eu e você conseguem vencer na vida. Nós começamos a enxergar que a palavra de Deus ela nos instrui por um caminho bom, um caminho certo. Nós começamos a enxergar que o nosso casamento ainda tem jeito. Nós começamos a enxergar aquele parente que está perdido lá fora, que através do Espírito Santo de Deus, ele pode ser resgatado. Então a gente começa a enxergar as maravilhas de Deus, em nome do Senhor Jesus. Só que para Jesus começar a gerar dentro de mim, dentro de você, nós vamos começar a sentir dor, nós vamos começar a sentir um enjoo, em nome do Senhor Jesus, porque assim foi Maria. Vocês conhecem a passagem de Maria? Maria foi uma jovem virgem agraciada por Deus, em nome do Senhor Jesus. Para quê? Para Jesus começar a gerar dentro dela, em nome do Senhor Jesus. E quando Jesus começa a gerar dentro de Maria, quem é mulher aqui sabe do que eu estou falando. A mulher no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês começa a ter um enjoo. A mulher vai começar a ficar enjoada. A mulher vai deixar de comer algumas coisas porque ela está enjoada. E a gente está trazendo para os dias de hoje porque Jesus estava gerando dentro de Maria. A gente está trazendo para os dias de hoje, igreja. Quando Jesus começa a gerar dentro de mim, dentro de você, assim como ele gerou dentro de Maria, a gente vai começar a sentir enjoo. Enjoo do quê, pastor? Enjoo do pecado. A gente vai sentir nojo. A gente não vai querer, quem bebe não vai conseguir mais beber. Quem fuma não vai conseguir mais fumar. Quem se explode à toa não vai conseguir mais ficar se explodindo à toa. Por quê? Porque Jesus, ele vai começar a gerar dentro dessa pessoa. E quando Jesus começa a gerar dentro de você, você vai chorar, você vai sentir dor. Porque tudo que está dentro de você, que atrapalha você se aproximar de Cristo, Deus ele começa a limpar. Deus ele começa a limpar suas aveias sanguíneas. Deus ele começa a limpar os seus pensamentos.
Deus ele começa a limpar os seus olhos, você começa a enxergar as coisas boas de Deus para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E essas coisas só começou a acontecer na minha vida, quando eu tive um encontro com Deus e Deus mostrou para mim o caminho, porque o caminho de Deus é o quê? O caminho é a verdade e a vida, e Jesus é o caminho, e sem Deus eu e você não vai vencer, mas para nós vencer, nós temos que o quê, igreja? Obedecer. Nós temos que abrir mão, em nome do Senhor. Abrir mão do que, pastor? Abrir mão de atitudes erradas. Abrir mão do que, pastor? De comportamentos errados. Abrir mão de que, pastor? De pensamentos ruins. Nós temos que abrir mão de muitas coisas para a gente começar a viver o sobrenatural de Deus. Eu e você temos que começar a praticar. Pastor, já pratico. Pastor, já oro. Glória a Deus e aleluia. Se você ora, se você pratica, você continua praticando, porque e você que não pratica, recebe isso da palavra de Deus para você começar a praticar, para você ver como que é bom. No começo é ruim, igreja, porque a gente vem às vezes contra a nossa própria vontade, a gente chega dentro da igreja, a gente não sente, parece que está um vazio dentro de nós, mas quando a gente começa a falar assim, Senhor, eu quero sentir a Tua graça, eu quero sentir a Tua presença, eu quero praticar o que o Senhor tem falado dentro da Tua casa, eu quero começar a ser diferente, meu Pai. Eu não quero ser mais um que começa e para no meio do caminho. E aí Deus ele vai começar a se revelar para nós, igreja. Deus ele vai começar a se abrir. Porque hoje não vem de mim esse negócio de vir para a igreja, de orar, buscar, de cuidar de pessoas que estão lá na casa de recuperação. Às vezes sair do meu lar e ir para outro lugar. Isso não vem de mim, isso não vem de você. Você faz isso porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você faz isso porque essa luz está acesa, a luz do Espírito Santo, do Evangelho, está acesa dentro de você. E a graça do Espírito Santo nos alcançou nessa manhã de hoje. Por isso que eu e você, nós vem de manhã para a igreja, por isso que eu e você tem sede de buscar, de aprender, de falar do amor de Deus, de abraçar o irmão. Quando você se compadece com a dor do irmão, porque Deus já gera dentro de você em nome de Senhor Jesus. Então a gente só tem que cuidar daquilo que Deus nos deu. O que Deus nos deu? A salvação, a graça, mas para a gente continuar firme até a volta de Cristo, nós ainda vai passar muito vento, nós vai passar ainda muita luta, muita peleja, muita discórdia, muito desentendimento, e só vai permanecer aquele que está focado aqui na palavra do Senhor. Deus já me avisou desse problema aqui que eu estou passando, Deus já me alertou desse vento que eu estou passando, Deus já me alertou dessa enfermidade que eu estou passando, Deus vai me dar força, eu vou vencer. Não é porque que nós estamos na igreja que nós estamos prontos, nós não vai passar vento, nós não vai passar dificuldade, nós não vai passar problema. Não, igreja, é mentira. A gente vai passar sim. A gente vai passar vento, a gente vai passar luta, a gente vai passar perseguição. O apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, o que o apóstolo Paulo passou? Vento, luta. O apóstolo Paulo, por defender a verdade, aonde ele parou? Em cárcere, dentro de uma cela. Por quê? Porque ele escolheu defender a verdade. Foi chicoteado. Por quê? Porque ele escolheu defender a verdade e desmascarou um espírito de adivinhação que estava lucrando. Tinha uns homens lucrando através dessa mulher. Apóstolo Paulo vai lá, desmascara e ele sofre por ele defender a verdade. Ele sofre por ele combater a mentira. Então eu e você estamos dentro da igreja para combater a mentira. Então você vai passar a luta assim. Você quer defender a verdade? Você vai passar a luta, você vai chorar sozinho, nem todos vão querer te ouvir, vai ser momento que vai ser você e Deus, e você vai ter que estar forte, você vai ter que acreditar que o Espírito Santo habita dentro de você, e o Espírito Santo, ele só vai gerar dentro de você, se você falar, Senhor, me enche, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo, igreja, não é só falar em línguas estranhas, ser batizado com o Espírito Santo é você se arrepender, você perdoar, você amar, você reconhecer que você é pobre de espírito e depende do Espírito Santo de Deus. Nós somos pobres do Espírito Santo de Deus. Nós somos pobres, nós dependemos dele para viver. Sem ele nós não conseguimos. Sem ele não tem casamento bom. Sem ele não tem um entendimento bom. Sem o Espírito Santo nós somos pessoas vazias. Sabe aquelas pessoas vazias que andam sem direção, sem caminho, sem saber o que fazer? O que eu faço? Eu estou desempregado. O que eu faço? Meu casamento está dando tudo errado.
O que eu faço? Eu já não suporto fulano mais do meu lado. Aí a gente vai reconhecer que nós precisamos do Espírito Santo. Porque é Ele que nos ensina, igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu só cheguei aonde eu cheguei hoje porque a graça de Deus me alcançou. Mas eu ainda fui um pouco rebelde, eu não queria ouvir. Eu falava, isso aí é mentira, aonde que Deus vai oferecer tudo isso para mim? Sendo que eu já tenho dinheiro, tenho carro. Eu achava que com isso aí eu era uma pessoa boa, eu achava que eu era feliz. Mas tinha dinheiro, tinha um monte de mulher, mas eu não era feliz. A minha mãe vivia chorando de desgosto. A minha mãe chorava porque eu não ouvia ela. Eu não queria ouvir minha mãe. Não queria ouvir minha esposa. Não queria ouvir quem me dava conselho bom. Aí depois conheci a pastora começou a me aconselhar. E eu falava, é mentira dessa mulher. Deus não tem isso para me oferecer. Eu tenho tudo que eu quero. E ela continuou orando, continuou perseverando. E aí Deus começou a tirar as escamas dos meus olhos. E aí Deus me trouxe para a presença dele. Eu comecei a viver o sobrenatural de Deus. Como assim, pastor, o sobrenatural? O sobrenatural para mim, eu comecei a viver o que eu não vivia. Eu não respeitava minha mãe. Eu cheguei em momentos da minha vida de falar alto com minha mãe. Dela vir falar comigo e eu ser agressivo em verbalmente com ela. Chegou um momento da minha vida que eu não queria ouvir mais ninguém. Mas aí Deus mostrou para mim que ainda tinha jeito. Que Ele tinha uma história para fazer na minha vida. Hoje eu acho que a minha esposa ela se sente a mulher mais feliz do mundo. Porque o sonho de uma mulher é ter um homem trabalhador dentro de casa. Um homem que a ama. Um homem que a escuta ela. Isso também eu não fazia. E aí eu comecei a fazer. Aí Deus foi trabalhando nas coisas simples. Que coisa simples, pastor? Comecei a lavar uma louça. Porque nós que somos homem machista lá fora, a gente quer bater no peito, quer falar que é tudo com nós. Não quer ter medo de ninguém. Aí Deus ele começa a trabalhar primeiro dentro de nós, na humildade. Teve um momento que eu chorei, porque eu tive pessoas que ficavam bravas comigo, alguns meninos da rua, e aí eu tinha que abaixar a cabeça, porque eu tinha que entender que eu não era mais o Kinder lá fora, eu era o Eric. Deus estava trabalhando. Então Deus começou a fazer eu virar uma criança. Eu nasci de novo. E nascer de novo é doído, porque você tem que abrir mão. Você tem que ouvir coisas que você fazia errado e você reconhecer e começar a fazer o certo. Em nome do Senhor Jesus. E eu parecia uma criança quando eu comecei a vir para a igreja, que eu tomei muito puxão de orelha. Então os puxão de orelha às vezes doía. Dá vontade de desistir. Eu já cheguei na porta da igreja, vim, e a pastora olhar para mim e falar assim, volta. Porque isso não é roupa de pastor, de vir para a igreja, de vir ministrar dentro de uma igreja. E eu voltava ali chorando. Eu transpiro muito. Outra vez nós fomos numa ministração. E a pastora falou que eu estava muito suado. Que eu tinha que começar a tomar banho antes de ir para a igreja. E aquilo ali doía dentro de mim. Só que pessoas não falavam do meu problema. Então eu entendi que através dos meus erros eu fui aprendendo. Brincadeira, uma vez no monte, ela pegou e me repreendeu. Um monte de gente no monte, eu comecei a brincar. E ela me repreendeu no meio daquele povo. E aquilo ali me doía mais ainda. Mas Deus ele fez o que? Ele começou a tirar o quê? O orgulho, sabe? Deus ele começa a tirar o ego. Deus ele começa a nos ensinar que a gente tem que ser simples. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou uma pessoa, igreja, que eu não sou perfeita. Mas eu quero morrer tentando acertar. Eu quero morrer tentando fazer o certo. Eu não quero ser que nem muitos têm aí fora. Dentro da igreja é uma coisa e lá fora é outro. Vem dentro da igreja, louva, prega. Mas quando chega lá fora é comportamento mundano, não tenta. A gente sabe que não é fácil. Aqui é bom, está todo mundo na mesma fé. O difícil é lá fora. Vocês olham para mim e vocês falam assim, o pastor Hélio é um homem de Deus. Mas quem realmente pode falar isso é minha esposa. Porque ela deita, ela acorda comigo, ela sabe realmente se eu sou homem de Deus ou não. Os meninos que estão lá na clínica, que eu fico com eles quase o dia todo, eles sabem falar se o Hélio realmente é homem de Deus ou não. Se o comportamento dele é o mesmo que ele tem dentro da igreja. Se ele prega o que ele vive. Se o que ele está falando aqui, se ele vive na casa dele. Se realmente ele está tentando ser uma pessoa diferente na sociedade. Em nome do Senhor Jesus. Então a gente servir a Deus, ter um encontro com o Espírito Santo de Deus é negar. É colocar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. 2 mandamentos que ele resumiu em 2. O difícil é colocar Deus acima de todas as coisas.
Colocar Deus acima da tua própria vontade, do teu filho, da tua esposa, da tua mãe. Esse é o difícil. Hoje, já pela misericórdia de Deus, já tem tempo que eu não vou na minha irmã. Eu deixo para ir na minha irmã quando não tem festa. Mas eu vivia na casa dela, eu abri mão disso. E vou abrindo mão de muitas coisas, igreja. Então, servir a Deus é a gente praticar. É a gente olhar, Senhor, me enche com a tua graça. Você tem que entender que Deus, ele escuta a tua oração. Você tem que entender que Deus te escolheu. E Deus, ele quer gerar dentro de você, em nome do Senhor Jesus. Só que quando Jesus, ele começa a gerar, igreja, você vai passar grande vento, grande guerra. Maria, Jesus começou a gerar dentro dela. Só que quando Jesus começou a gerar, o rei Herodes já tinha dado ordem para matar todos os neném abaixo de 2 anos. E Jesus estava gerando dentro de Maria. E ali começou a fuga de Maria. Maria fugindo, se escondendo. Só que chegou uma hora que Maria não tinha como se esconder mais, porque a barriga dela já estava muito grande. Então vai chegar uma hora que você lá fora não vai ter como se esconder e falar assim, ó, eu não sou crente, porque aonde você chegar, a pessoa vai olhar para você e vai ver que você é crente. Então você vai ter que andar certo, querendo ou não, você vai ter que andar certo. Porque a presença de Deus vai ser tão forte na tua vida que você não vai ter outro caminho a não ser o caminho de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Posso orar, pastora? Em nome do Senhor Jesus? Igreja, põe a mão no coração e fala assim para Deus, Senhor, me enche. Me enche, Senhor. Se você sentir vontade de ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser ficar em pé, você fica, mas põe a mão no coração e fecha o olho. Fala, Senhor, não permita que eu saia aqui da forma que eu entrei, não. O Senhor sabe da batalha que eu estou passando. O Senhor sabe da luta. Mas até aqui o Senhor me sustentou, o Senhor me deu força. Em nome do Senhor Jesus. Vai adiante, Senhor. Essa causa que eu tenho pedido. Faz uma reflexão, tanto de coisa que Deus já tem mudado na tua vida. Olha como a gente era lá atrás. Olha como nós somos hoje, pessoas diferentes. Pessoas hoje que dependem do Espírito Santo de Deus para viver. Em nome do Senhor Jesus. Clama a Ele, igreja, fala com Ele, tem um particular com Deus. Você e Deus aí agora, faz prova de Deus. Senhor, dá um sinal que o Senhor é comigo. Trabalha nessa causa, trabalha na minha parentela. Muda a minha situação, Senhor. Me enche com a tua graça. Pede para Deus te tocar nessa manhã de hoje, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Porque o homem é falho, mas a palavra dele não falha. Deus fez um Pentecoste naquele lugar. E nos dias de hoje não é diferente. Se eu e você rasgar o coração nessa manhã de hoje, você vai sentir Deus falando com você aí agora. Você vai sentir Deus mudando a tua história em nome do Senhor Jesus. Que nessa manhã de hoje, meu Pai, que o Senhor fortalece cada irmã, porque estão orando, clamando, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Olha da onde Deus te tirou, igreja. Deus não trouxe você até aqui para você parar no meio do caminho. Deus te trouxe aqui porque você é vencedora, mulher. Porque você é escolhida. E hoje Deus quer gerar dentro de você, assim como Ele gerou dentro de Maria. Em nome do Senhor Jesus. Deus não chamou você até aqui para você parar no meio do caminho, não. Deus te chamou daqui porque você é valente. E se fosse outra mulher, ela não ia aguentar o que você está aguentando. Ela não ia suportar o que você está suportando. Por isso que você foi agraciada. Por isso que você foi mulher escolhida por Deus. Em nome do Senhor Jesus. Não foi o homem que te escolheu. Foi o Espírito Santo de Deus que te visitou. Foi o Espírito Santo de Deus que te escolheu. É Ele que está mudando a tua história. Em nome do Senhor Jesus. Por isso o vento, mulher. Por isso a peleja. Por isso a perseguição. Por isso que você está nessa luta. Porque você é escolhida. Você é agraciada por Deus. Por isso que o vento vem. A fornalha vem. Mas o Espírito Santo de Deus se faz presente contigo. Em nome do Senhor Jesus. Fica firme, varão. Olha a luta que você passou lá fora.
olha o vento, olha os livramentos, olha o que Deus fez pela tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus tem te guardado, Deus tem dado força para você. Deus não chamou você até aqui para parar no meio do caminho. Deus chamou você para ser vencedor, em nome do Senhor Jesus. Pede para Deus te encher, igreja, em nome do Senhor Jesus. Fala com Ele, fala para Ele aonde você está tendo dificuldade. Fala para Deus nessa manhã de hoje aonde está a sua fraqueza. Pede para Deus pegar essa dor e transformar ela em força para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus e aleluia, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja, em nome do Senhor Jesus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar salva de palmas ao Senhor. Salve a todos com o Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Hoje é uma manhã de consagração, a qual nós separamos esse momento para o Senhor, de estar com Ele, aonde todos nós que estamos aqui por trabalhar fora, por ser homens e mulheres de Deus, temos afazeres nas nossas casas, e por domingo estar em casa, sempre tem algo a mais para fazer. Mas a gente escolheu estar na presença do Senhor. Eu estava ali de joelho, perguntando ao Senhor de pessoas que poderiam estar aqui e não estão. E o Senhor ministrava ao meu coração o que o pastor Wellington acabou de ministrar. Damos para Deus muitas das vezes o tempo que nos sobra. Nós vamos para o culto domingo, porque é culto de domingo à noite, é culto da família. Eu venho na terça-feira porque é culto disso. Eu venho na quinta porque é culto daquilo. Mas a gente esquece de dizer assim, eu vou no domingo porque eu tenho mais uma chance de adorar. Amém. Eu vou na terça porque eu tenho mais uma chance de adorar. Então, às vezes, nós damos para Deus o que nos sobra. Aí hoje eu tive um tempinho, eu vim no culto. Hoje eu não tinha nada para fazer, eu vim no culto. Olha que algo triste. Eu dobrei o meu joelho aqui para orar. E o Senhor disse para mim, fala de Paulo. E eu disse para o Senhor, eu falar de Paulo? E quando eu vi o silêncio de Deus, eu entendi que não era para eu falar de Paulo. Era para o pastor Wellington falar de Paulo. Eu não convidei o pastor Wellington para estar aqui hoje. Mas ele sabe que dia de manhã tem culto. Mas ele foi trazido por alguma causa. E como ele ministrou, pelo Espírito Santo do Senhor. Então eu e você, quando se envolve com Cristo, não vai estar nos lugares por acaso. Você vai ser conduzido àquele lugar. E hoje o Espírito Santo do Senhor conduziu eu e você aqui para ouvir essa ministração. Aí você entende o que Deus quer de mim e de você. Eu entro de uma forma na presença, mas a minha trajetória com Cristo, ela faz eu mudar. Ela não me faz mudar só nas minhas vestes. Ela faz eu mudar nas minhas atitudes. Então eu hoje vejo na minha vida se cumprindo o que Deus prometeu. E na tua vida não será diferente. Amém. Mas como o pastor Wellington ministrou, por muitas das vezes, eu fechei e fecho a minha boca. Ele fechou e fecha a boca dele, até hoje. E será assim. Se quer vencer com Cristo, vai ter que deixar de fazer muitas coisas. Eu sou assim, Tá, continue sendo assim. Só que não terá um encontro com Cristo, trazendo as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios,
Você tem que colocar na mão dele. Ah, eu nasci brava, eu nasci não sei o que, eu vou ficar assim. Então você não teve um encontro com Cristo, não se batizou, não levantou a mão, não fez aliança. Porque quem se batiza, quem faz aliança, diz: eu a partir de hoje renuncio o mundo. E se eu não tenho uma transformação dentro de mim para amar-lhe do que era atrás, continua a ser hoje, não teve encontro com Deus. E muito menos desceu as águas. Essa é uma das coisas que Deus mais preza na minha e na tua vida. Às vezes os pastores, os ministros, colocam no coração das pessoas um terror sobre o batismo. Mas eles esquecem de falar que o batismo é para morrer o velho e nascer o novo. É para selar uma vida em Cristo. É você dizendo para o mundo: tudo que eu vivi lá atrás, todo sofrimento, toda vergonha, toda miséria, fica para trás hoje. Quando eu descer as águas, vai ficar lá. Mas a gente desce as águas, parece que, em vez de deixar lá atrás mais um pouquinho. Que conversão é essa? E eu estava falando com Deus, eu falei: meu Deus, o Senhor nos ajuda a permanecer, porque não será fácil, não é fácil estar na presença do Senhor, adentrar aquelas portas e ficar conversando com um e com o outro, sem respeito a Cristo. É fácil. Eu não entrei na casa da minha mãe, do meu pai, de carne, eu entrei na casa daquele que me chamou, que deu a vida por mim. Então, quando eu passo aquela porta, não é só simplesmente dobrar o joelho. Ah, eu preciso olhar a casa do meu pai. Está precisando de alguma coisa? Eu tive uma transformação na minha vida. Você também teve. Então, às vezes, nós fazemos uma visita a uma igreja. Meu Deus, a gente chega, parece um príncipe, parece uma lady com a Bíblia, que é mais crítica até o próprio pastor. Mas quando chega na sua própria igreja, perere, 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 cadê a reverência ao Senhor? Passou da porta, quer bater papo, bota o banquinho lá fora, gente. Nós não adentramos. Ah, mas o culto ainda começou, mas ele já está na casa. Glória a Deus. Ele já está na casa. Então eu tenho que ter reverência. E o pastor Wellington, ele não falou do que ele não viveu. Ele falou do que ele viveu e do que ele vive. Se tiver de dar bronca, eu dou. Não dou bronca da minha carne. Assim como Deus falou, fale de Paulo, e era ele que tinha que falar, não era eu. Porque ele viveu muito do que Paulo fez. Eu vivi, só que não foi como Paulo. Eu vivi como prostituta. Eu vivi como aquela mulher do tanque, que Jesus chegou para ela e deu a água dele. Essa mulher eu vivi. Mulher envergonhada. Essa mulher eu vivi. Mas Paulo foi ele. Então cada um de nós que estamos aqui, temos dentro de nós um leão que temos que matar todo segundo, não é todo dia. Trazendo o que para nós? Transformação. Transformação. Talvez se você olhar para o meu rosto, vai ver que eu estou aqui com muito calor. Com muito calor. Mas quando eu vesti, tem alguém no portão. Quando eu vesti essa blusa, eu descobri que no meu ombro estava fina, estava aparecendo a alça da minha outra blusa. E eu não me senti digna de vir para a casa do Senhor com o meu ombro de fora, porque o meu corpo é santo. Eu preciso estar coberta para Cristo. Eu estou aqui morrendo de calor, mas eu preciso me cobrir. Eu preciso mostrar para ele, não para os homens. Para os homens eu devo respeito, mas para ele eu devo muito mais que isso. É o meu corpo que é coberto para ele, porque eu sou a noiva, você é noiva. E a noiva de Cristo, ela se cobre, ela se adorna, ela se enfeita para ele. Então, sabe o que é isso? Transformação. Transformação. As pessoas às vezes pregam muito isso aqui, mas esquecem
disso aqui. Esquece disso aqui. E cada um de nós temos uma intimidade com Cristo. Glória a Deus. Cada um de nós temos intimidade com Cristo. Então eu quero dizer que nesta manhã de hoje, recebe essa transformação para a tua vida. Recebe a transformação de alguém que, quando conheceu Cristo, começou a ter um comportamento diferente. Eu era a maior fofoqueira. Opa, conheci Cristo, me batizei, não sou mais. Eu apontava um, apontava outro, conheci Cristo, não aponto mais. Sabe o que é isso? Uma vida nova em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que eu e você devem conhecer o quê? Essa verdade. E essa verdade vai nos transformar. Então quando eu e você entrar nessa verdade, essa verdade ela vai nos purificar. Essa verdade ela vai trazer dentro de mim e de você uma água que purifica. E nós precisamos tomar desta água. Amém, igreja? Amém. Eu gostaria de que a gente pudesse dobrar o nosso joelho em nome do Senhor Jesus. Por favor, mais. E nessa oração, você permaneça falando o que o pastor Wellington estava falando. Converse com Deus. Fale para ele. Fala, Deus, olha, eu estou aqui, mas eu estou assim, eu estou assim. Eu quero uma intimidade maior com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando eu dizer amém, a gente levanta. Aleluia. Glorificado e exaltado é o teu santo nome, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar.
A marca é outra. Traz para nós, Pai, dentro de nós a tua transformação, Deus poderoso e santo. Traz para dentro de nós, Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, o dom de perdoar o nosso próximo. Ah, Jesus querido e amado, nos ajuda, meu Deus, nos ajuda, Espírito Santo, meu Deus, meu Pai. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede de te conhecer, Cadê que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos para ver tua glória e teu poder. Pela manhã te buscarei,
momento de apoio. Vamos dar salve de palmas ao Senhor. Ontem à noite, no culto, foi maravilhoso o culto. E quando a gente foi encerrar, houve um momento das palmas, a qual nós ficamos em volta aqui. E a presença de Deus, enquanto a gente aplaudia Ele, era notória. Uma graça veio sobre as nossas vidas, que eu tive que dizer vamos, que senão a gente ia ficar envolvido naquela graça. Amém. Que bênção. E eu pude entender ali que essa graça, essa adoração, essa transformação que o Senhor quer para as nossas vidas. O que é ser transformado? O que é adorar? É você esvaziar de si mesmo e dizer, mundo, agora é o meu momento comigo. E quando você passar dessa porta para lá, essa graça continuar sobre a tua vida. As pessoas vão olhar para mim e para você, elas não vão olhar para nós e vão dizer assim, nossa, estou vendo algo diferente do fulano. Elas vão sentir. Elas vão sentir. E o que eu tenho pedido ao Senhor é que eu volte a ser a mulher de oração.